A paz do Senhor Jesus, amados amigos, irmãos, queridos que nos acompanham. Mais uma vez, um prazer imenso estar aqui com vocês para compartilhar a palavra de Deus. E estamos aqui gravando mais um episódio da nossa EBD Ágape, através do canal do YouTube do nosso ministério, nossa igreja, o Ministério Apostólico Ágape. Vá lá no canal youtube.com/Ministério Apostólico Ágape e você terá muitos materiais, não apenas para cuidar do espírito, mas também do corpo, tudo com ordem e decência, tudo da melhor forma que você precisa. Uma bênção muito grande. E junto comigo está aqui hoje Daniel e Marina, estão aqui, Daniel e Marina. A graça e a paz do Senhor Jesus. Olá, povo santo. Meu irmão Brenão. Bom dia, tudo bom, gente? Vamos continuar aqui mais um episódio da nossa Escola Bíblica. É isso aí. E antes de entrar no conteúdo, antes de fazer qualquer comentário, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado pelo teu amor, pelo teu sacrifício. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o seu sacrifício não tem como, Senhor Jesus, eu encontrar outra palavra a não ser muito obrigado. Porque nós não éramos dignos da nossa religação com Deus Pai. E a nossa morte não teria condição de fazer esta ligação. Nós morreríamos apenas com a condenação do pecado. Mas graças ao amor do coração do Pai, vocês juntos se decidiram por nós. E aquele sacrifício foi preparado, aquele altar foi preparado para que ali o meu nome fosse resgatado, o nome dos meus irmãos fosse resgatado, o seu nome que nos ouve agora fosse resgatado da lista de condenados para a lista de salvos, eleitos em Jesus Cristo, a videira verdadeira. Muito obrigado, meu Senhor Jesus Cristo, Deus Pai maravilhoso. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor decidiu nos amar. Amigo Espírito Santo, continua conosco, nos trazendo revelação, entendimento, sabedoria, mas principalmente quebrantamento, para que possamos cada dia mais, a cada instante, nos arrepender e isso nos fazer cada vez mais cheios de Deus, porque seremos esvaziados de nós mesmos. Amém. Glória a Deus, aleluia, vamos lá. Nosso último encontro, a gente falou até o capítulo 4 de Ezequiel. Estamos em Ezequiel. Nós, como eu já disse em alguns episódios, continuarei sempre lembrando aqui, nosso propósito não é estudar todo o capítulo bíblico, nós não vamos esmiuçar todo o capítulo bíblico, porque nós estimulamos a você que faça isso em casa. A gente traz aqui aquilo que o Espírito Santo nos chamou a atenção na nossa leitura. Então, nós vamos agora começar do capítulo 8. Pega a sua Bíblia, Ezequiel, capítulo 8, e nós vamos começar desta página. Então, antes de falar do capítulo 8, preciso só te lembrar que finalizamos o último episódio falando sobre um pedido que Deus fez, na verdade uma ordem que Deus deu ao profeta para que ele fizesse a sua comida primeiramente esterco humano, depois o profeta dá uma choradinha, Deus se compadece na sua infinita e eterna misericórdia, permite que ele faça a comida em esterco de animais, mas era esterco, então era um sinal de vergonha, e isso Deus estava falando com o povo naquele momento. Vamos agora entrar aqui no capítulo 8, onde a gente vai ver mais um episódio de coisas graves ocorrendo, e Deus estava novamente falando com o povo. Por que isso? Eu estou rememorando o final do último episódio e começando aqui no 8, trazendo esse comentário. Ezequiel é um livro, como disse Bruno no nosso último episódio, um livro difícil, um livro duro. Não que os outros profetas não sejam,
mas ele traz um outro aspecto na revelação sobre os fatos que estão acontecendo e esses fatos, como eles refletem no coração de Deus, aos olhos de Deus. E ele usa de muitas figuras de linguagem. Então é um livro realmente assim, profundo, e você tem que estar pedindo a todo instante muito entendimento ao Espírito Santo para que você consiga absorver. E é isso que nós vamos ver aqui hoje, a partir de agora, né? Ezequiel capítulo 8. A palavra do Senhor nos diz assim, verso 1. Sucedeu, pois, no 6º ano, no 6º mês, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá sentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim. E olhei, e eis uma semelhança como aparência de fogo. Desde a aparência dos seus lombos e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima, como aspecto de um resplendor, como cor de âmbar. Verso 3. E estendeu a forma de uma mão, e me tomou pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levou entre a terra e o céu, e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus. É como eu disse também no episódio anterior. O capítulo 1 de Ezequiel, eu me sinto lendo Apocalipse. Aqui eu lembro de quando Jesus foi arrebatado em espírito, após os 40 dias de jejum, e teve uma batalha espiritual diretamente com Satanás, e foi levado em áreas espirituais, aonde o Satanás tentou negociar com ele. E é a mesma situação, lógico, né, gente? Aqui Ezequiel está direto com o Espírito Santo. Mas observe que existe uma região que eles entram que, humanamente falando, não é possível. Nós não conseguimos entrar. Nós só entraremos através de arrebatamento. E aí eu te pergunto mais uma vez, como é que fica essa divisão, né, Antigo e Novo Testamento, sendo que as pessoas fazem essa divisão e colocam o Novo Testamento como o momento em que se inaugura a graça e o agir do Espírito Santo, né? Porque Jesus disse, eu tenho que ir para que ele venha. Chega um momento desse aqui, o profeta tem esse nível de relacionamento, estendeu a forma de uma mão e me tomou pelos cabelos da cabeça. Olha a fala do profeta. E o Espírito me levantou entre a terra e o céu e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provocam o ciúme de Deus. Esse nível, queridos, é um nível que só se acessa pelo Espírito, e essa aqui é mais uma evidência de que nós devemos tomar muito cuidado com essas convenções teológicas, porque às vezes elas vêm com uma finalidade que não é ruim. Em seu princípio, eu diria até isso, não é ruim. Às vezes era necessário para uma questão didática, mas estude a Bíblia como um único livro. Você está nos ouvindo e está tendo acesso agora a um conhecimento que talvez os homens que fizeram essa convenção, Antigo e Novo Testamento, eles não tiveram naquele momento condição de falar o que nós estamos falando agora. Então, respeitamos, eu não coloco como heresia, para mim não é. Simplesmente eu não quero limitar o meu conhecimento a entender que a Bíblia são duas partes. Eu tomo a Bíblia como uma única parte. E o Espírito Santo, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, ela age desde Gênesis. E aqui a gente está vendo Ezequiel, 590 anos antes de Cristo, falando como se fosse João falando em Apocalipse, ou como se fosse Jesus tendo aquela batalha espiritual no deserto. Amém? Vamos seguir. Verso 6, ainda no capítulo 8, verso 6. E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, mas verás ainda maiores abominações. E aí vai seguindo, e até o verso 13, vamos pular aí para o verso 13, que diz assim, e disse-me, tornarás a ver ainda maiores abominações do que as que estes fazem. Verso 14, e levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando por Tamuz. Tamuz era um ídolo do paganismo, tá, queridos? Verso 15, e disse-me, viste, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que estas. A minha mente humana me permite pensar algumas coisas, mas
Eu acredito muito que o que Ezequiel viu, a minha mente não consegue alcançar. Porque esses homens estavam eivados, estavam cheios, estavam com todas as suas entranhas alimentadas de pecado ao ponto de provocar a ira de Deus. Aqui no capítulo 8, eu gosto sempre de olhar a Bíblia trazendo para a minha realidade, para que ela verdadeiramente se torne viva em mim. E olhando para o capítulo 8, nós podemos ver que Deus vai mostrando ao profeta escândalos, coisas terríveis ocorrendo dentro da casa do Senhor, no meio de um povo de Deus. Quando ele diz aqui, no verso 14, que as mulheres estavam na porta chorando por Tamuz, essa porta é a porta da casa de Deus. Existia aquele ambiente ali, era para estar chorando, clamando, erguendo as vozes para Deus e não para Tamuz. Ou seja, a profanação do templo foi total, a profanação do culto foi total. Então, eles afastaram Deus do templo, da casa do Senhor. E aí, trazendo para os nossos dias, nós vemos hoje a igreja, o corpo de Cristo, com situações deploráveis ocorrendo. Deploráveis, coisas que nós não imaginaríamos. Por exemplo, quando você vê aqui o povo de Israel se contaminou tanto que em determinados momentos a Bíblia fala que eles entregaram seus filhos a Moloque. Eram um dos rituais pagãos, um dos rituais dos povos que não tinham aliança com Deus. Salvo engano, fenícios. Mas enfim, isso não vem ao caso, não muda o pecado e não muda Deus, muito menos. Então, o povo de Deus estava tão cheio de malignidade que eles se tornaram opostos a Deus. Nós não devemos olhar para os irmãos dos nossos dias que se opõem a Deus como gente que nós vamos dizer, olha lá, tá vendo? Olha como está hoje e tal, apontar o dedo. Nós não devemos fazer isso. Nós devemos olhar para essas situações, olhar para o texto bíblico e olhar para nós, nos cuidando para mantermos um caminho de santidade, porque assim como esse povo caiu, assim como muitos irmãos têm caído hoje, nós temos que a cada dia nos arrepender e clamar a Deus para que Ele nos fortaleça para permanecermos de pé. Amém? Inclusive, nesse capítulo 8, se fala muito de adorações a animais, a outros deuses, né? Principalmente nessa parte que você deu no versículo 14, que as mulheres assentavam chorando por Tamuz. Tamuz era um deus da fertilidade, né? Então, elas estavam na porta do templo, ao invés de clamar a Deus, estavam clamando a Tamuz, né? Que era outro deus. Além disso, no versículo 12, onde tem escrito: então me disse, viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens. Ele disse: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Aí eu fui buscar em Sofonias 1:12, e lá está escrito o seguinte: e há de ser que, naquele tempo, esquadrinharei Jerusalém com lanternas. Ou seja, ele ia buscar nas câmaras em que os anciãos estavam profanando na escuridão, ele ia buscar, né, cada um através da sua luz para poder tirar das trevas. Mas é uma passagem muito forte, esse capítulo 8, né, de Jeremias, de Ezequiel. Verdade. Todos os livros bíblicos, eles não são comedidos em denunciar pecado. Todavia, Deus, ele não apenas chega para denunciar pecado. A voz profética, ela tem a função de advertir aquele que erra, ensinar, tá? A voz profética traz conhecimento de Deus para os homens, e a voz de Deus também revela aquilo que ainda não é conhecido aos homens. O que eu quero te dizer com isso? A Bíblia, ela trabalha assim, e um profeta, um homem de Deus, ele tem que andar com a voz profética que passa por essas 3 linhas. Não apenas correção, não apenas coisas futuras, não apenas palavra de conhecimento, mas as 3 coisas, porque
O Espírito de Deus trabalha dessa forma e é assim que a palavra de Deus fala conosco. A palavra de Deus saiu de Deus para nós. É Deus para nós. É assim que ela trabalha e essa é a forma que Deus deixou para nós também exercitarmos a nossa fé. Eu acho importante a gente colocar que essa palavra não foi dada para pessoas que não conheciam a Deus. E aí, por que eu estou trazendo isso? Para que a gente tenha sempre na cabeça qual é o propósito. Qual era o propósito do povo de Israel? Por que Deus ele traz tão fortemente não ter ídolos? Porque o povo de Israel ele foi colocado no meio daquelas nações para que aquelas nações pudessem ter o exemplo do que era uma vida com Deus. O povo de Israel era e é a esperança do mundo. A gente não começa a vida, não começa a Bíblia de Ezequiel. O mundo não começou no ano de Ezequiel. A gente precisa se lembrar que a humanidade estava afastada de Deus e que Deus estava ali estabelecendo um plano, estava operando um plano através de um povo que ele primeiro libertou. Um povo que ele constituiu para que abençoasse todas as nações. E daí, a partir do momento que Israel não cumpre o seu propósito, a humanidade toda sofre. Da mesma forma, Deus traz para a sua igreja e traz para as pessoas que têm aliança com ele a responsabilidade de agir de acordo com aquela aliança. Que a gente sempre tem a ideia de que as nossas experiências vão falar do que nós vivemos, mas que é importante a gente olhar para trás, né, como o pastor Guilherme disse, de Antigo e Novo Testamento. Não, querido, como é que você vai entender a origem das coisas se você não estuda o começo? Como é que você vai entender o propósito das coisas se a gente está estudando apenas a consequência dos nossos maus atos? Ezequiel está trazendo a consequência dos maus atos. E a gente pode acabar sendo enganado se não voltar para estudar. Jesus só vem porque existe a promessa aconteceu em Gênesis. Jesus só veio, né, Breno, como testemunho da lei e dos profetas. Ele mesmo disse isso. Enfim, é o seguinte, queridos. Quando você tem um propósito, adorar a Deus, tudo para adoração de Deus. E aí, os meios para a adoração a Deus, os meios para cumprir o propósito são vários. Quando esses meios tomam o lugar do propósito, aí o nome disso é idolatria. É uma linha muito tênue, tá? Entre a falta de organização e o conserto que o Espírito Santo faz, que nós achamos que é bagunça no nosso projeto, mas na verdade nós projetamos como oferta. Isso é colocado no altar e ele vem com o fogo trazendo a purificação, a santificação. Então, muito cuidado, porque se o seu instrumento de adoração a Deus, que pode ser o seu trabalho, você pode ser um empresário do reino, um cara que ganha dinheiro, ganha vidas e dá testemunho de Deus no meio dos negócios, e isso é instrumento de adoração a Deus, mas se isso se torna o centro da sua vida, cuidado, virou idolatria. Só para a gente refletir sobre a palavra pecado, para a gente entender às vezes, né? Na Bíblia tem um momento que, se eu não me engano, existem homens que ficam lançando pedras, tentando acertar alvos, e fala que eles não erravam. E é a mesma palavra, se eu não me engano, para dizer que eles não pecavam. Eles não erravam o alvo. E aí a gente está vendo Ezequiel e volto. O livro de Ezequiel bate muito forte e você vai perguntar por que Deus foi tão duro com Israel. Porque lembre-se, Israel tem um propósito que Israel decidiu entrar. Foi Israel que decidiu entrar. A gente não pode esquecer que essa aliança do Sinai aconteceu com Deus oferecendo a aliança do Sinai e eles dizendo sim. Só que uma coisa interessante é que antes deles dizerem sim ao propósito, Deus os libertou. E aí eu queria trazer isso para o nosso coração. Deus, ele cobra muito de quem lhe dá muito. A quem muito é dado, muito será cobrado. Deus primeiro julgou a casa de Israel para depois julgar as nações. Porque a casa de Israel recebeu algo de Deus primeiro. Deus primeiro tirou Israel da escravidão para depois mostrar uma aliança para Israel. Então, eu glorifico a Deus porque hoje existem pessoas que já têm aliança com Deus, que podem ser exemplos de vida para que outras pessoas falem: eu quero a vida que você tem. Eu quero esse Jesus que você tem. Eu quero a liberdade que você tem. E uma vez que ele fala: eu quero a liberdade, você vai dizer: olha, a liberdade que eu tenho é por meio da aliança.
E você é livre para entrar nessa aliança ou não, que tem direitos e tem deveres, que tem gozo, mas que tem responsabilidade, porque a aliança é para a humanidade inteira. Então, como o pastor Guilherme disse lindamente no episódio passado, eu até aconselho que você ouça, a sua santidade salva a minha vida, ajuda a minha vida. A minha Perfeito. decisão de ser fiel à aliança com Deus, a decisão de Israel de ser fiel, salvaria muitas pessoas das nações ao redor. E isso é responsabilidade. A gente não pode abrir mão da nossa responsabilidade e Deus vai cobrar isso porque Ele nos dá condições para que a gente cumpra. Pois é. Irmãos, para vocês terem uma ideia, que tudo que ocorre aqui na nossa escola tem governo do Espírito, nós não temos uma reunião para alinhar o que vai ser dito aqui. Toda essa condução que o Espírito tem nos trazido não é para botar medo em você, é para te trazer uma consciência da gravidade que pode tomar uma decisão equivocada, uma decisão sem Deus. Quando a gente fala que a pessoa vive em pecado, é porque a vida daquela pessoa não acerta o alvo. Ah, mas então Deus quer tudo para ele? Não. Ele simplesmente criou todas as coisas e está nos dando oportunidade de voltar para ele, porque a gente não precisava ter saído dele. Relembro para você o que aconteceu em Gênesis. Então, quando o homem desobedece e toma do fruto do bem e do mal, ele não conhece mais um pouco do que é bem. A única coisa que foi acrescentado ao homem quando ele comeu do fruto da árvore do bem e do mal foi o mal. Porque esse homem, ele tinha o supridor de tudo, o criador de todas as coisas, o sabedor de todas as coisas, ele tinha todos os dias. Deus visitava Adão no jardim. Deus tinha um encontro pessoal com ele. Adão era pleno. Adão usava 100% da mente. Adão tinha encontro com Deus sem a sensação de Ezequiel, sem a sensação de João, que é como se tivesse morrido, porque a glória de Deus foi manifesta na frente deles. Nós temos a oportunidade de voltar para Deus. Por isso que é importante não errar o alvo, por isso que é importante não pecar. Por isso que é importante acertar o alvo. E Deus traz para nós, esse peso das ações erradas de um povo que errou o alvo para alertar. Porque o que Deus mais quer é ter seus filhos, a sua criação de volta para Ele. O coração de Deus arde por ter a nós de volta com Ele. E isso está aqui no capítulo 11. Deus, Ele é justo. Ele não é impiedoso. Deus, Ele vela pela sua palavra para cumpri-la. Deus nos deu uma palavra e aquilo que está na palavra, Ele não revoga. E aí a gente vai ler dos versos 17 ao 21. Eu queria ler tudo, não vai dar, lê em sua casa. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: hei de ajuntar-vos do meio dos povos, e vos recolherei das terras para onde fostes lançados, e vos darei a terra de Israel. E virão ali e tirarão dela todas as suas coisas detestáveis e todas as suas abominações, e lhe darei o mesmo coração e um espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Acertem o alvo. E eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Mas quanto àqueles cujo coração andar conforme o coração das suas coisas detestáveis e das suas abominações, eu farei recair na sua cabeça o seu caminho, diz o Senhor Jeová. Estes versos, eles são proféticos, logicamente, e ele tem uma interpretação dupla, como nós já havíamos falado aqui algumas vezes. De um lado, falando como homem, vivendo um período na terra, como esses homens, faz referência ao período pós-exílico, quando o povo de Judá retornará. Tem um outro lado da interpretação que é messiânica,
profetizando a herança do futuro do povo de Deus. E isso você vai lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, e você vai achar. Você pode ver, a gente vai ver também Obadias 15, Zacarias 2, falando sobre essa promessa futura, esse lado messiânico da palavra, da promessa, né? Então, queridos, Deus, ele quer o seu povo de volta. E o sacrifício de Jesus foi para isso, para que o seu povo tivesse uma religação. Porque o sangue dos touros e dos bodes, eles eram simbólicos. Por quê? Porque ainda não tinha um sangue que cobrisse o pecado do homem. Então, o homem fazia um símbolo da sua fé na palavra profética, na palavra de Deus que diz: e virá um renovo. Então, Deus, ele não é um Deus iracundo, um Deus que, porque errei, ele agora vai descer a espada na minha cabeça. Não. Antes do juízo, ele nos dá a oportunidade de arrependimento. E é sempre assim, queridos. Sempre assim. Deus não resiste a um coração quebrantado. Então, se você errou, corra e peça a Deus quebrantamento. Peça a Deus domínio próprio. Peça a Deus fome e sede por Ele, para ser cheio dele, para não errar mais o alvo. E Ele lhe dará sem medida. Sem medida. Ele quer dar aos seus filhos sem medida. Só para essa questão do Sirá, o reino de Israel durou, se não me engano, entre 3 ou 5 mil anos. Então, notem que a quantidade de tempo que demora até que Deus faça algumas ações mais intensas. E as ações, elas não são diretas, elas são graduais. Por isso, eu repito, da importância de a gente estudar a Bíblia como um todo, do início até o final. Deus primeiro alerta, Deus fala, Deus enviou profetas, Deus enviou vários dos seus servos. Eles foram atacados quando tinham a sua nação por alguns povos, eles eram libertos, depois pode ter ficado mais pesado, foi ficando mais difícil, eles não foram se arrependendo. Então Deus, de forma alguma, Deus iracundo. Muito pelo contrário, Deus é longânimo, ele é tardio em se irar. Já avançando, eu glorifico a Deus que esse povo, quando voltar deste exílio, ele vai ter aprendido. E a gente vai estudar na escola bíblica que esse povo, quando chegar outros profetas, eles voltarem para sua nação, eles vão dar ouvidos à palavra de Deus. Então que isso também seja um alento para a gente, que Deus traz a correção, Deus não é só justiça, Deus não deixou de ser pai, ele continua trazendo uma correção, esperando que a gente consiga se arrepender e continuar nos caminhos dele. Glória a Deus. E eu sempre tenho falado isso aqui, gente, vamos tomar a palavra de Deus como um todo. Não se permita esse roubo de querer a palavra só num versículo. Você tem Deus dentro de você. E você pegando a palavra de Deus e colocando junto com a porção de Deus que está em você, você vai em níveis poderosíssimos em Deus entre os homens. O reino de Deus clama para que você se converta cada dia mais, se santifique cada dia mais e esteja cada dia mais sendo exercitado por essa palavra. Lembra daquele texto lá em Colossenses que diz assim: Cristo em vós é a esperança da glória. A Bíblia diz que a glória de Deus é o lugar perfeito, é o lugar da perfeição para onde nós vamos e tal. Amém. O que é que a glória precisa de mim? A glória precisa que eu seja portal eterno, ou seja, a glória precisa que eu seja um Cristo pequeno, que eu esteja agora trazendo outras pessoas para a glória, porque a única coisa que não tem ainda na glória de Deus são as vidas resgatadas para a glória de Deus. Então esse tempo é para que nós estejamos sendo exercitados por essa palavra, ganhando irmãos, né? Aqui, ó, verso 20, Ezequiel 11:20, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. E eles serão meu povo e serei meu Deus. Então nós seremos verdadeiramente os embaixadores do reino. A embaixada representa o reino. Fala em nome do reino. E é isso que nós devemos fazer para atrair almas que ainda não foram
religadas a Deus, ainda não fazem parte da videira verdadeira, para que assim a glória seja completa, ou seja, a criação perfeita de Deus com os homens perfeitos regenerados. Amém? Vamos lá, sabendo que você nos ouve, vai deixar o seu comentário do que Deus falou com você. Então, é maravilhoso falar da palavra de Deus e ter essa interação. Não haverá tempo para falar, por exemplo, do capítulo 12, onde a Bíblia fala, mais uma advertência contra os falsos profetas. Olha isso, gente, os falsos profetas sempre existiram e eles continuarão a existir, porque tem pessoas que elas não se arrependerão. Mesmo estando vendo pessoas pregando a palavra, mesmo estando em ambientes de pessoas que são exercitados pela palavra, e os exemplos da manifestação de Deus são incontestáveis, mas nós não sabemos por que essas pessoas não se arrependerão. Então os falsos profetas sempre existiram e existirão, e Deus está sempre trazendo aqui. Aí a gente pula, capítulo 15, eu queria falar também, não será o momento hoje, falando sobre a madeira inútil da videira. A gente vai falar sobre isso lá nos evangelhos, quando Jesus diz que aquele ramo que não der nada, não der fruto, não der a sua folhagem, não corresponder ao alimento da vide, ele será cortado e lançado ao fogo. Então é mais um exemplo aqui de que a Bíblia é um volume único, tá certo? Não tem essa distinção, porque o que está aqui em Ezequiel 15, Jesus está falando nos evangelhos. Capítulo 17 é uma parábola muito profunda, não dá nem tempo aqui, não vou nem entrar, porque não vai dar tempo da gente falar. E tudo isso aqui, queridos, todas essas parábolas, está falando de Israel e Judá, Samaria, Jerusalém, Duas águias são duas cidades. A gente vai ver lá as duas irmãs, são duas cidades. Tudo isso é Deus falando com o seu povo e falando comigo e com você. Capítulo 18, verso 1. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: que tendes vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram? Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis este provérbio em Israel. Pule para o verso 20. Diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Existe Deus mais justo do que o nosso Deus? Não existe. E isso aqui, quando você vai lá em Tiago 4, você vai ver Deus, através do nosso irmão Tiago, falando: aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, nisso peca. É o mesmo princípio. E aí você mais uma vez vê que a palavra é uma só. É uma só, queridos. No final do capítulo 18, e é o que eu quero trazer para o episódio do momento, é o seguinte, verso 32, capítulo 18, verso 32. Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei. Isso aqui referenda o que eu disse para você. Deus não é um Deus iracundo. Deus não se alegra na morte do ímpio. Não se alegre na morte do ímpio. Por mais miserável que aquela pessoa tenha sido, não se alegre. Porque o nosso Deus não faz isso. E aquele que se alegra na morte do ímpio erra o alvo. Profundo, Não se alegre na morte do ímpio, porque Deus não se alegra. Deus se alegra no arrependimento. Inclusive no meu e no seu arrependimento. Diário. Então, queridos, vamos ser executores da palavra de Deus. Não somente ouvintes, tá bom? Vamos comer o rolo e ele trará em nós vida e força para cumprirmos os seus mandamentos. Capítulo 23 vai falar sobre duas meretrizes, Olá e Oholibá. Eu vou ler apenas o verso 4. E os seus nomes eram Olá, a mais velha, e Oholibá, sua irmã. E foram minhas e tiveram filhos e filhas. E quanto ao seu nome, Samaria é Olá, e Jerusalém é Oholibá.
e prostituiu-se Oholá, sendo minha, e enamorou-se dos seus amantes, dos assírios, seus vizinhos. E aí ele vem trazendo, né, uma série de coisas pelas quais elas trocaram a aliança com Deus. Aí verso 7, assim cometeu ela as suas devassidões com eles, que eram todos a flor dos filhos da Assíria, e com todos aqueles de quem se enamorava, com todos os seus ídolos se contaminou. Apesar de aqui, né, Deus falar e prostituiu-se, Oholá, sendo minha, essa prostituição aqui, ela não está falando de prostituição do ofício que mulheres executavam desde aquela época. Essa prostituição aqui está falando da profanação da aliança. Por que eu estou te dizendo isso? Porque no capítulo 16, verso 31, a Bíblia diz assim: edificando tu a tua abóbada, e já te dou o significado de abóbada, que aqui nesse contexto é casa de prostituição, ao canto de cada caminho e fazendo o teu lugar alto em cada rua, não foste sequer como a meretriz, pois desprezaste a paga. Foste como a mulher adúltera, que em lugar de seu marido recebe os estranhos. A todas as meretrizes dão paga, mas tu dás presentes a todos os seus amantes, e lhes dás presentes para que venham a ti de todas as partes pelas tuas prostituições. Queridos, o pecado de Jerusalém foi pior do que o pecado das meretrizes, porque ela quebrou a aliança com Deus para se satisfazer nos seus próprios deleites. Você lembra de algum texto bíblico que fala sobre isso? Dê um Google aí e você vai lembrar. Dê um Google, aproveite a tecnologia, não é pecado, tá? Fique em paz, Deus permitiu o homem criar essa tecnologia para nos auxiliar. E o texto diz isso, eu lembrei na hora quando eu li, porque o texto diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal para vos satisfazer nos seus próprios deleites. Tiago, capítulo 4, versículos de 3 a 13. E aí, anteriormente, eu tinha falado de Tiago 4 também, né? Sobre errar o alvo. Então, você já sai daqui com o compromisso de ler o livro de Tiago todo. E como ele é pequeno, o capítulo 4 todo, como o livro é pequeno, dá para você ler todo o livro, tá bom? Troca um pouquinho aí da Netflix, dos jornais, enfim, dos aplicativos, do videogame, pela palavra de Deus, só um pouquinho, tá bom? Vai te fazer muito melhor, com certeza absoluta. Então, o pecado de Jerusalém, e Samaria também, que é Judá e Israel, o pecado deles foi pior do que o das meretrizes, porque foi simplesmente pagando para quebrar a aliança. E nós temos que ter muito cuidado com isso. No verso 24, Deus fala com o seu povo, trazendo a seguinte alusão: uma panela que dentro tinha muita coisa lá, cozendo e tal, mas o que eu quero focar com você está no verso 12 não, 11. Então, aporás vazias sobre as suas brasas, para que ela aqueça, e se queime a sua ferrugem, e se funda a sua imundícia no meio dela, e se consuma a sua escuma. De vaidades se cansou, e não saiu dela a sua muita escuma. Ao fogo irá a sua escuma. Essa escuma Deus está falando sobre. É o resultado, né, do cozimento das gorduras. E quando você vai olhar para o significado das gorduras, o significado, né, desse cozimento, e o principal deles, que eu quero ver, que eu quero pontuar aqui, concluindo esse episódio, é a ferrugem. Porque a ferrugem aponta para o pecado, a corrupção. Quando você fala assim, houve corrupção, né? A corrupção existe muito também nos ferros. Breno é engenheiro, sabe muito mais do que eu sobre isso, né? E quando se fala de vigas corrompidas, é porque deu ferrugem, corrompeu-se, deu ferrugem. E aqui Deus está falando com esse povo que vai entregar eles, né? O fogo arderá e vai restar apenas
corrupção. As escumas serão consumidas. Ao fogo irá a sua escuma, né? Muito cuidado, irmãos. Deus tem um plano de restauração para nós. Deus tem um desejo de restauração para nós. E Deus já tem, né, tudo preparado para os filhos que entrarem, né, nesse processo de restauração e decidirem por esse ambiente. Já está tudo preparado. Basta uma decisão. E aqueles que decidem pela restauração não necessariamente serão incorruptíveis. Pelo contrário, nós temos uma natureza que em Adão ela foi corrompida. A desobediência de Adão, ela fala até hoje através de nós. Então, Deus sabe disso. E eu disse anteriormente e repito aqui, o que Deus busca de nós é arrependimento. Arrependimento diário. Levantar a mão e confessar Jesus como único e suficiente Salvador é o início do processo. Você passou pela porta. Existe uma vida para você que é uma vida no reino. Jesus não é o reino. Jesus é a porta. Jesus é a entrada para o reino. E o caminho é Jesus. Por que o caminho é Jesus? Porque devemos andar como ele andou. Ok? Mas existe uma vida no reino. E essa vida no reino, ela requer arrependimento diário. Dessa forma, nós, mesmo tropeçando, às vezes até caindo, a Bíblia nos diz que o cair é do homem, o levantar é de Deus. Então, fique tranquilo. Tropeçou, caiu, se arrependa e volte. Mas não fique olhando para as pedras do caminho, não fique olhando para as quedas, porque isso não te alimenta. E você precisa ser alimentado daquilo que te traz esperança. E a nossa esperança está em Deus, está nos altos dos montes. A nossa esperança está dentro de nós, que é o Espírito Santo, pelo qual nós podemos clamar: Abba, Pai. Brenão? Nós glorificamos a Deus porque essa busca pelo propósito não é uma utopia. Jesus é a prova de que é possível, do início ao fim, ter uma vida com propósito em Deus. E para a gente lembrar como Jesus conseguiu, olha a quantidade de pessoas que puderam ser religados com Deus. E esse é o nosso chamado. Se nós pudermos seguir no alvo e ter uma vida como Jesus Cristo teve, que é uma vida que segue o propósito de Deus através do Espírito Santo, milhões de pessoas também vão voltar a ter o acesso ao Pai. Jesus Cristo é a prova de que Israel tem propósito, de que Deus cumpriu seu propósito com Israel através do remanescente e de que é extremamente poderoso o que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Então a gente não prega uma utopia, a gente prega uma realidade histórica, espiritual e que atingiu a minha vida em 2020 e atinge a sua vida hoje. Glória a Deus. Então, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por este ensino. Muito obrigado, amigo Espírito Santo, pelas revelações, pelo entendimento, pelo discernimento. Deus Pai Criador, muito obrigado pela palavra que está aqui para nós. A sua porção mais perto de nós é a santa palavra. Muito obrigado, Senhor. Eu oro para cada irmão, eu oro por cada irmão que nos ouve. Breno, Daniel, Marina, os irmãos da escola bíblica que não puderam estar, para que sejamos executores desta palavra, para que diariamente, a cada instante do dia, a cada momento, estejamos buscando arrependimento, estejamos prontos a nos arrepender, ao mínimo sinal do Espírito Santo, que os nossos ouvidos estejam atentos, ungidos, marcados pelo sangue de Jesus, para que essa aliança nos faça ouvintes sensíveis da voz do Espírito Santo, para que assim possamos ser verdadeiramente embaixadores, representantes, agentes do reino de Deus, para a honra e glória do nosso Deus, em nome e pelo sangue de Jesus. Amém e graças a Deus.